Muito boa tarde. Ontem nós começamos a falar sobre a questão da soberania, que é um imperativo para qualquer nação que queira de fato fazer uma discussão relativa a desenvolvimento. Os gregos diziam, e não sem razão, que não faz sentido os escravos discutirem o que quer que seja, porque a vontade deles não importa. É neste sentido que a discussão de soberania se torna tão importante, porque uma nação que não seja soberana não decidirá ela mesma os próprios destinos. Os destinos de nações não soberanas serão travadas pelos seus proprietários, pelos seus comandantes. Vejamos na América Latina aqui, abre aí ala, né? Aqui. A América Latina, historicamente, tem sido o quintal deste país aqui, os Estados Unidos da América, ou pelo menos tem sido tratados como o quintal dos Estados Unidos da América. Se nós olharmos a situação geopolítica dos Estados Unidos atualmente, que basicamente afetados por uma derrota iminente na Eurásia Ocidental, seja no campo de batalha ucraniano, junto com os outros 50 países que estão enfrentando a Federação Russa e perdendo, seja no Oriente Médio, em que o Estado de Israel também está sofrendo baixas muito pesadas, não somente no contexto da guerra tradicional, quanto principalmente do combate moral, né? O Sun Tzu dizia que uma nação que perde a proeminência moral está condenada a perder o conflito. E os números oficiais de 40 mil e extraoficiais de 160 a 200 mil baixas de civis, principalmente mulheres e crianças, não ajudam o Estado de Israel. Na verdade, isso é tão fácil de ver, porque vocês olham só, essa plataforma aqui, ela atualiza constantemente os mapas, mas não do mundo inteiro. Veja, por exemplo, esse mapa de Gaza, ele é de muito tempo atrás. Ele é de muito tempo atrás, sei lá, de 5 de janeiro de 2022. Por qual razão será que o mapa dessa região do mundo não é atualizado há tanto tempo? Olha, se vocês observarem as fotos de como está essa região hoje, aqui, tá vendo? Em alguns locais de segurança nacional para o Estado de Israel, as imagens têm idades diferentes. Olha lá, tá vendo? Certo? O Estado como um todo, olha lá, tem imagens que são de 2013, 2015. Vamos pegar um país da Europa, uma nação funcional da Europa. Só quero mostrar para vocês a tese aqui. Olha lá. Pegar, por exemplo, a bela Itália. A bela Itália. Pegar uma cidade grande. Milão deve estar por aqui em algum lugar. Cividale, Castelnuovo. Ah, não, esse aqui está, pelo jeito, na Emília-Romanha. Não, Emília-Romanha. Milão está aqui. Isso, Milão. Vamos ver. Bom, mas o que eu quero demonstrar, não estou aqui achando a idade das imagens, mas o que eu quero falar é sobre outra coisa. A questão que nós temos que nos ater aqui é que nações que não são soberanas, elas não podem decidir o próprio futuro. E povos que vivem em nações não soberanas estão destinados a que os próprios destinos, gente, às vezes isso aqui está escondendo, que os próprios destinos sejam decididos por outras nações. Aqui é a idade das datas, ó, 3 de novembro de 2024,
Então, veja que a idade das imagens varia muito em função da importância geopolítica, né? Varia muito em função e de quem a plataforma quer proteger. Mas o fato aqui é que não só a doutrina Monroe, a América para os americanos. O caso específico da América Latina envolve outra doutrina, além da doutrina Monroe, a doutrina Monroe foi proposta em 1824, né? Então ela tem 200 anos. Há 200 anos que a América Latina é tratada como quintal dos Estados Unidos da América. E, evidentemente, isso é um problema, para nós, sobretudo, né? Quando a doutrina Monroe foi proposta, o Texas ainda pertencia ao México, parte do Oklahoma ainda pertencia ao México, o Novo México ainda pertencia ao México, parte do Colorado, inclusive é um nome hispânico, pertencia ao México, parte de Utah pertencia ao México, o Arizona ainda pertencia ao México, o Nevada ainda pertencia ao México, a Califórnia ainda pertencia ao México. Então, quando a doutrina Monroe foi proposta, isso aqui tudo ainda era território mexicano. Então, para quem acha que essas doutrinas não importam, importam. Essas doutrinas custaram ao México mais da metade do seu território. O México, reiterando, perdeu a Califórnia, perdeu Nevada, perdeu Utah, perdeu Arizona, perdeu Novo México, perdeu Texas, perdeu parte de Oklahoma, perdeu parte do Colorado, certo? Por conta dessa doutrina. Porque a guerra dos Estados Unidos contra o México foi posterior à elaboração da doutrina Monroe. Então é evidente que essas doutrinas impactam. E o fato dela fazer 200 anos e nenhum país da América Latina ter se tornado desenvolvido, olha, isso é uma demonstração cabal do risco que é não se ser soberano, não ter independência de fato, de ficar à mercê de outras nações. É um risco muito grande, certo? É um risco realmente muito grande. E como eu disse, não só a doutrina Monroe, né, a América para os americanos, a questão do destino manifesto, a doutrina Mahan, que fala do poder marítimo. O fato é que a América Latina está submetida a uma série de regras que não foram os próprios latino-americanos que decidiram. E o uso de elites clientes para que essas doutrinas feitas em outros países se imponham sob as nossas próprias vontades é clássico. Na verdade, a própria noção de Estado cliente, né, de governo cliente, ele vem da diretiva romana. Os romanos tinham os clientes, os patrícios romanos tinham os seus clientes, que eram pessoas subordinadas às vontades de outros, mais poderosos que eles. O embrião do feudalismo, eu diria. E como no feudalismo, os Estados Unidos extraem renda, poder e recursos da América Latina há 200 anos. É nesse sentido que a gente deve analisar a crise venezuelana. Certo? A crise venezuelana não é outra coisa senão a tentativa dos Estados Unidos em voltar à condição anterior da Venezuela, que era de Estado cliente. A Venezuela, historicamente, é o Estado mais cliente dos Estados Unidos na América do Sul. Tanto que esportes tipicamente americanos, como o beisebol, são muito populares na Venezuela. São muito populares. Para você ver o nível da influência dos Estados Unidos nessa nação. A Venezuela, historicamente, ao longo do século XX, se comportou como Estado cliente dos Estados Unidos. E quando tentou se libertar, os Estados Unidos sempre interferiram. Foi somente com a ascensão de Hugo Chávez que essa situação mudou, certo? Somente com a ascensão de Hugo Chávez que essa situação mudou. O Paulo Nogueira Batista Júnior, perdão, ele publicou um texto, né, um vídeo recente, em que ele analisa essa situação com bastante lucidez, né? O que é típico dele, com bastante lucidez e sem incorrer na fulanização que é muito típica do debate moderno. Um texto muito lúcido que nós inclusive
publicamos. De toda forma, eu quero fazer um debate, na verdade não, quero fazer uma propedêutica do debate sobre soberania. A Venezuela tem um modelo de soberania, hoje isso é nítido. Cuba tem um modelo de soberania, certo? E tem um modelo de soberania há várias décadas. A Nicarágua está construindo o seu próprio modelo de soberania. A Bolívia está construindo o seu modelo de soberania. Então, essas nações sofrem por conta disso, porque, como nós dissemos no vídeo anterior, muito mais que combater o socialismo, ou até mesmo mais que combater o nacionalismo, o Ocidente, o mundo anglo-saxão, os Estados Unidos em particular, historicamente opõe-se à soberania dos povos e das nações. Por quê? Porque, claro, de um lado existem as pretensões universalistas no Ocidente capitalista, mas mais importante do que isso, quem é soberano não obedece regras de outrem, não obedece regras de fora, não atende a interesses de outrem. Por isso o Ocidente, por isso os Estados Unidos opõem-se com tanta ênfase, com tanta virulência à soberania de qualquer nação que seja. Certo? E eles têm os instrumentos para isso, normalmente colocados na imprensa de cada nação, né? No Brasil nós sabemos quem representa esses interesses, mas nós não queremos polêmicas desnecessárias. Vocês são capazes de pensar por si mesmos, né? Vocês sabem de quem nós estamos falando. De toda forma, tudo dando certo, amanhã a gente vai começar a analisar essas estruturas, né, de construção de nações soberanas, não só de nações soberanas, às vezes é mais que nações, de entidades soberanas. E aí eu quero começar falando do México, principalmente as experiências de Chiapas e Oaxaca. Por que no México? Pessoas, se nós analisarmos a situação dos Estados Unidos hoje e as derrotas que eles estão sofrendo na Eurásia, uma guerra contra o México é muito mais provável do que uma guerra contra a China. Então nós temos que ficar atentos, nós temos que permanecer atentos. Amanhã eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Por hoje eu me despeço e agradeço a todas as pessoas que nos estão vendo aqui no Paraíso Brasil. Muito obrigado e até a próxima.